Olá pessoal, tudo bem com vocês? Trazendo aqui mais uma videoaula e dessa vez a videoaula desse lindo vestido. Olha que coisa mais perfeita, modelinho bem bonito, com esse acabamento aqui em paetê. Durante a videoaula eu expliquei para vocês duas formas de fazer um biquinho aqui, dei várias ideias durante a videoaula para vocês, espero que vocês gostem. Aqui eu trabalhei com o fio de numeração 4, lá da Crochética, vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Vocês quiserem adquirir barbas diretamente de fábrica, os meus materiais que eu utilizo, tá tudo aqui na descrição e utilize também o meu cupom, tá bom? Agora vamos lá para a videoaula, a gente vai iniciar a videoaula aqui fazendo esse bojo maravilhoso, que dá pra você utilizar em várias peças, tá bom? Porque o bojo a gente faz bem igual, tá? Assim, se você por acaso for fazer outras peças, a gente não muda muita coisa no bojo, não. Só se você for fazer um outro modelo, e durante a videoaula eu dei várias dicas pra vocês, e até mesmo de como modificar o modelo e ficar aí 2 em 1, digamos assim, tá? Então, tem bastante dica, então, indico vocês assistir primeiro a videoaula toda e depois produzir aí a peça de vocês, tá? Inclusive, durante a videoaula eu até mostro outros modelinhos pra vocês. Eu resolvi fazer o biquinho aqui com esses paetê e ficou a coisa mais linda, gente. Perfeito. Então, é isso. Gente, outra dica, quando você for fazer o bojo, você já faz os dois de uma vez, porque se você demorar, pode ser que a sua tensão de ponto mude. O que que vai acontecer? Um vai ficar maior e o outro menor. Mesmo que você faça com o mesmo fio, mesmo que você faça com a mesma quantidade de carreiras, às vezes isso acontece. Então, a gente tem que ajustar o nosso ponto, tá? Ficar prestando atenção nisso aí. Às vezes isso acontece até comigo. Fica um bojo menor e outro maior, e isso não é interessante, tá? Então, quando você for fazer, já termina um, já faz o outro e já fica observando isso pra não mudar a tua tensão de ponto. Às vezes você faz mais apertado, às vezes você solta um pouco mais e aí ele vai ficar um maior, outro menor. E não é interessante. Então, presta atenção, tá? Pra isso não acontecer com você. E às vezes acontece comigo e eu fico irada, fico com muita raiva e depois tem que desmanchar, tá bom? Então, já vou logo falar pra vocês pra que isso não aconteça aí. Vou pesar aqui pra vocês verem, tá, gente? Já arrematei, ele ficou bem leve, até porque eu fiz ele com um ponto alto e 2 correntinhas. E ele é um tamanho P, né, um tamanho bem pequeno, então ficou com 162 gramas. Fiz com o fio número 4, então assim, gente, mega econômico, mas eu quero falar uma coisa pra vocês. Eu fiz ele com 2 correntinhas de separação. O próximo que eu for fazer, eu não faria novamente com 2 correntinhas de separação, porque eu gosto do buraco um pouco mais fechado. Aqui ele ficou, né, bem aberto. E ficou legal pra praia, esse aqui fica muito bom. Mas eu prefiro fazer ele um pouco mais tampadinho. Mas de resto, ficou a coisa mais linda, tá, pessoal? É só uma dica aí pra vocês. Se quiserem fazer ele igual eu fiz, ele vai ficar mais amostrado, né? E se vocês quiserem fazer apenas com uma correntinha, dá super certo, tá? Olha só, coisa mais linda, gente. Porém, depois eu achei que ficou muito, muito aberto. E ele é um tamanho bem pequeno, tá? Bem pequeno mesmo, tamanho P mesmo. A saia ficou bem pequenininha. Olhando aqui também, eu tô achando ele bem pequeno, tá bom? Então, era isso que eu queria falar pra vocês, mas vamos pra videoaula. Então, pessoal, vamos fazer aqui o bojo tradicional. Eu estou trabalhando com o fio número 4 e a agulha número 3, tá bom? Eu gosto de trabalhar com a agulha número 3, para o meu ponto ficar um pouquinho mais fechado. Se for necessário eu ver que o ponto tá ficando muito aberto, eu trabalho com a 2,5, principalmente na parte do peito, tá? Lembrando que eu estou trabalhando com o fio número 4. Então, eu trabalho ou com a 2,5 agulha, ou a 3, tá? Vai depender aí do meu ponto. Nesse caso aqui, eu estou trabalhando com a número 3. Então, você vê qual que vai ficar melhor no teu ponto, pra que essa parte do bojo, que vai ficar no peito, né, não fique com os pontos muito abertos, tá bom? Mesmo que você vá colocar um forro ou um bojo, é interessante que o teu ponto fique fechadinho, bonitinho, tá bom? Então, bora lá.
A gente vai iniciar com 17 correntinhas, tá bom? Já fiz a minha laçada aqui, então vou iniciar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 correntinhas, tá? Aqui eu vou voltar na minha quarta corrente. Então, eu vou contar aqui 1, 2, 3 na quarta, dou uma laçadinha e aqui mesmo eu vou fazer um ponto alto. Vou descer esse cordãozinho de correntinhas aqui, preenchendo ele de pontos altos, tá? Tentando manter o meu ponto alto fechadinho, pra ele não ficar feio, tá? Eu gosto de fazer assim, tá certo? Se você preferir, utilize uma agulha menor. Quanto mais fechadinho aqui nessa parte do peito, melhor vai ficar. Finalizei aqui, ó, a gente ficou no total de 15 pontos altos, contando com as correntinhas que a gente iniciou aqui, tá bom? Então, aqui mesmo onde eu fiz o meu último ponto alto, eu vou colocar mais um ponto alto. Uma corrente, no mesmo lugar, vou fazer aqui mais 2 pontos altos. 1 e 2. Então, a gente vai ficar aqui com um lequinho, tá? Ficou aqui 2 pontos altos, uma corrente e 2 pontos altos. Agora, eu vou seguir fazendo aqui, ó, ponto alto, voltando por toda essa base, onde a gente acabou de fazer os pontos altos. Agora, no caso, a gente vai descer com os pontos altos, tá bom, gente? Do mesmo jeito, ó. Então, chegando lá no final, eu vou voltar com vocês. Tô chegando aqui, ó, lembrando que eu vim já arrematando o fiozinho de início, tá, pessoal? Vim fazendo os pontos altos aqui por cima dele, que aí a gente já vem arrematando. Aqui onde é as correntinhas, ó, eu vou aqui no pezinho e faço um ponto alto. Então, concluímos aqui essa carreira. Aqui eu vou subir uma, 2 correntes, vou virar o meu trabalho e vou fazer aqui, ó, ponto alto em cima de ponto alto. Agora, a gente vai subir voltando. Então, chegando lá em cima, né, onde a gente tem uma correntinha, eu vou voltar com vocês. Aqui a gente vai subir todo de ponto alto. Subi aqui, ó, todo ele com ponto alto. Parei aqui quando tem uma correntinha. Aqui dentro dessa uma correntinha, eu vou introduzir aqui dentro e vou fazer um ponto alto, mais um ponto alto. Então, dentro eu fiz 2 pontos altos. Faço uma corrente e aqui dentro eu volto no mesmo espacinho e faço mais 2 pontos altos. Aqui ficou um leque de 2 pontos altos e uma correntinha e mais 2 pontos altos, tá? Esse aqui é o nosso leque. E aqui, ó, eu vou no primeiro ponto de base e vou fazer um ponto alto e a gente vai continuar descendo aqui, fazendo pontos altos até o final. Tá bom, pessoal? Ó, vou descer por todo ele aqui, fazendo um ponto alto. Olha só como estamos ficando. Olha só, pessoal, fiz por todo ele aqui descendo. Chegando aqui no final, essas 2 correntinhas que a gente sobe, ela fica bem escondidinha aqui. Então, a gente introduz, não pode esquecer de fazer um ponto alto em cima dessas 2 correntinhas que a gente subiu aqui, tá? Sempre a gente tem que lembrar deles. Agora sim, ó, concluí toda a minha carreira. A gente finaliza em cima das 2 correntinhas. Aqui eu vou subir mais 2 correntinhas, vou virar meu trabalho e vou voltar fazendo, ó, no próximo ponto alto, um ponto alto. E aqui eu vou seguindo, tá bom? Desta forma, lembrando que quando eu chegar novamente aqui nessas 2 correntinhas que eu iniciei, eu não posso esquecer de fazer meu ponto alto em cima dessas correntes.
tá? E aqui eu vou seguir o meu trabalho desta forma. Chegou lá em cima, eu vou novamente fazer um leque de 2 pontos altos e uma corrente, até eu atingir o tamanho que eu preciso, tá? Aqui, então, a gente está na terceira carreira. Eu vou fazer no total de 6 carreiras. Então, eu já tenho 3, vou fazer mais 3, e aí sim vai estar bom para mim o tamanho de bojo que eu preciso. Se eu preciso dele maior, eu faço mais carreiras fazendo essa mesma repetição. Se eu preciso dele menor, eu faço menos carreiras, mas eu vou seguir fazendo a mesma repetição, não vai mudar nada, tá, pessoal? Esse aqui é o bojo tradicional, ele é muito fácil. Não tem dificuldade para fazer ele, é somente isso, tanto para você aumentar como para você diminuir, é a quantidade de carreiras, tá bom? Então, ó, tô chegando aqui em cima, pertinho da minha correntinha, e lá onde tem a nossa correntinha, a gente vai repetir o nosso leque. Cheguei, olha só aqui a correntinha, então aqui dentro eu vou entrar, vou fazer 2 pontos altos, uma corrente e mais 2 pontos altos. Fiz os meus 2 pontos altos, eu vou seguir aqui agora descendo ponto alto em cima de ponto alto, sempre lembrando também aqui, ó, de pegar o primeiro ponto, tá, pessoal? Não pode pular nenhum ponto. Então, vou descer aqui preenchendo com pontos altos. E é assim que eu vou fazer as minhas repetições até atingir o tamanho que eu preciso. Aqui, então, a gente está completando a nossa terceira carreira. Quando eu chegar aqui no finalzinho, então, teremos 3 carreiras concluídas e eu vou fazer no total de 6 carreiras. E aí, eu volto para mostrar para vocês como que ficou, seguindo essa mesma dinâmica que eu mostrei para vocês. Sempre lembrando de fazer aqui, ó, o nosso lequinho aqui nessa uma correntinha, tá bom? Então, é isso. Vou fazer e volto com vocês. Completei aqui as 6 carreiras, tá, pessoal? Pra mim aqui já está no tamanho P/M, tá? Que é mais ou menos o que eu preciso aqui. Gente, para saber o tamanho de PMG, eu vou deixar passando aí na tela para vocês, mas vocês podem pesquisar alguma tabela na internet, tá? Ó, esse meu aqui, ele ficou com 12, quase vou dizer que ficou com 13, tá nem mostrando, gente. Ficou com 13 centímetros por quase 14, digamos que 14 centímetros. Então, 13 por 14, tá bom, pessoal? Quando ele fica mais ou menos com 15 centímetros, ele fica um tamanho M mesmo, tá, pessoal? Aqui, por exemplo, eu fiz 6 carreiras, se eu fizesse aqui 7 carreiras, já ficaria num tamanho M. Se eu fizesse com 8 carreiras, já ficaria um tamanho G, e aí a gente vai aumentando, tá? Tem clientes que gostam de um decote, tem clientes que gostam mais fechadinho. Por exemplo, se a minha cliente aqui, ela usa um P pequeno, esse tamanho aqui vai ficar muito bom para ela, se por acaso ela não gostar de decote, tá? Agora, se ela gostar, uma carreirinha a menos aqui seria o ideal. Então, isso aqui é de acordo com a nossa cliente. Quando a gente faz pronta entrega, por exemplo, a gente faz o tamanho que a gente quiser, tá bom? Agora, outra coisa, deixa eu falar pra vocês. Gente, por favor, quando vocês forem fazer o bojo, tenham paciência. Eu sei que às vezes pode até ser chato, ele é fácil de fazer, mas às vezes pode ser chato. Faz com paciência para o teu ponto ficar bem fechadinho, para ficar bem bonito mesmo. Eu já vi alguns bojos aí que eu vou falar para vocês, eu não sei o que é que o pessoal faz, não sei se usa a agulha errada, mas, gente, fica cada buraco. É muito feio, gente, muito feio mesmo. Então, por favor, vamos dar o nosso melhor aqui nesse bojo para ele ficar o mais fechadinho possível, tá? O mais fechadinho possível. Por favor, gente, não me faz trem feio não, tá? Agora, o que é que eu vou fazer? Balançou um pouquinho aqui, né? Eu vou fazer aqui a parte de baixo. Se você quiser fazer um biquinho aqui, independente de qual seja, você pode fazer. Eu vou dar o exemplo aqui de um biquinho
tombadinho. Vou fazer 3 correntinhas aqui e vou virar. Ó, aqui a gente vem no mesmo pontinho e faço mais 2 pontos altos. Mais 2 pontos altos, fiquei com 3. Vou pular 2, vou no terceiro e vou fazer aqui um ponto baixo. Fiz o meu ponto baixo, faço mais 2 correntes, volto no mesmo lugar e preencho aqui com mais 2 pontos altos. Esse aqui é o biquinho tombadinho ou biquinho onda, tá? Vocês podem fazer esse acabamento aqui por todo ele, caso vocês queiram. Pode fazer uma carreira de acabamento com ponto baixo com picô, o acabamento que vocês quiserem, tá? Aqui nesse meu, eu não irei fazer nenhum acabamento, tá? Ele vai ser exatamente assim, o bojozinho tradicional sem acabamento. Mas deixo aí a opção, se vocês quiserem fazer uma carreira de ponto baixo, uma carreira de biquinho, tá bom? Depois que vocês derem a volta, se por acaso vocês quiserem fazer essa carreira, vocês vão vir até o final. Chegou aqui no final, a gente vai subir aqui, ó, 2 correntes. Vou entrar aqui dentro desse ponto, ó, o pontinho tá deitado, eu vou entrar aqui dentro e vou fazer um ponto alto. Vou aqui, ó, na junção entre um ponto alto e outro, vou introduzir minha agulha e fazer um ponto alto. Aqui dentro do ponto, vou fazer um ponto alto. Entre um ponto alto e outro, aqui nessa junção, vou fazer um ponto alto. Agora, aqui, ó, dentro do ponto alto, um ponto alto. Então, eu vou fazer sempre assim, um ponto alto na junção e um ponto alto dentro do ponto alto, tá, pessoal? Então, vai ficando assim, fechadinho. Se vocês quiserem fazer 2 pontos altos, uma corrente, pula um, 2 pontos altos, uma corrente, pula um, vocês podem. Quando a gente vai, por exemplo, passar uma correntinha por aqui, vocês podem fazer uma corrente aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó, uma corrente de separação, pulo um e faço o outro. E a gente vai fazer por todo ele, aqui eu não estou fazendo, eu tô preenchendo com uma carreira de ponto alto. Então, fiz 2 pontos altos, uma correntinha de espaço. Pulo um, vou no próximo, tá? Vocês podem fazer desta forma aqui também. Ou ele todinho de ponto alto aqui embaixo, ou ele com um espacinho de uma correntinha. O meu eu preferi não fazer com uma correntinha, tá bom? Mas, às vezes, eu faço. Então, eu vou preencher aqui com pontos altos, tá, pessoal? E volto com vocês. Na verdade, finalizando essa carreira aqui, a nossa peça ela já vai estar pronta, tá? A parte do bojo vai estar pronta, que é essa parte que eu queria muito explicar para vocês como que é feito, tá? Então, essa podemos dizer que foi aí a nossa videoaula do bojo tradicional. Vou finalizar aqui, já que já estamos chegando. E depois a gente pode só fazer as alcinhas, tá? E vamos estar com o nosso bojozinho pronto, né? Você pode utilizar esse aqui como biquíni, como top, tá bom? Ó, tô chegando aqui no final. Nunca podemos esquecer dessas correntinhas que tem aqui, tá, pessoal? A gente tem que fazer um ponto alto bem aqui pra ficar bem retinho, ó, um ponto alto. Bem aqui, eu posso já começar a fazer uma carreira de correntinhas aqui, ó, pra ficar como alcinha do meu trabalho, tá? Se por acaso eu não for fazer ela transpassada aqui, que nesse caso, eu vou fazer ela transpassada aqui nesses pontos altos, então, não vou fazer. Mas se você... Então, no caso, eu não vou fazer essas correntinhas que eu iniciei aqui. Mas se você não for fazer ele transpassado aqui, você vai fazer um cordãozinho de mais ou menos 50 centímetros e já vai ter a lateral aqui. E aqui a gente vai introduzir nossa agulha aqui nessa uma correntinha e vai fazer mais um cordãozinho, tá? Aí vai fazer o outro lado do nosso peito, inclusive até tem um aqui, ó. E vai estar pronto com as alcinhas aqui, caso você queira fazer. Quando você estiver fazendo aqui a última carreira, você pode vir fazer uma corrente,
faz um ponto baixo aqui e já vai estar unido um bojo no outro. Quando a gente faz ele transpassado, a gente não precisa fazer essa correntinha aqui para emendar, porque a correntinha que a gente transpassar aqui já vai pegar esse aqui. Então, a nossa cliente ela vai conseguir ajustar, ou mais perto, ou mais longe. Então, assim, eu trabalho das duas formas, tá, pessoal? Vocês vão ter essas duas opções. E depois tem que fazer as correntinhas aqui para poder amarrar no pescoço. Vocês podem também fazer essas correntinhas e depois voltar com o ponto baixo, para essas correntinhas ficarem mais grossinhas, tá? Assim, ó, a gente volta preenchendo elas de ponto baixo, meio ponto alto. Isso aqui também vai da tua criatividade para ela não ficar tão fininha assim. Tem outra forma de fazer a alcinha, que é assim, ó. Aqui eu já tenho uma corrente, vou fazer mais uma, duas, três correntes, volto no mesmo lugar e faço aqui um ponto alto. Fiquei, então, com 2 pontos altos. Aqui mesmo eu subo 3 correntes, vou aqui no mesmo lugar e faço um ponto alto. 3 correntes, vou voltar no mesmo lugar e vou fazer aqui um ponto alto. Essa aqui também é uma forma de fazer a alcinha, para ela ficar mais grossinha, tá? Aqui eu poderia ter feito só 2 correntinhas, que ficou muito barrigudinho aqui, 2 correntinhas seria o suficiente. E assim também pode ser um tipo de alça. E ele realmente, ele fica um pouquinho mais curvadinho assim, tá, pessoal? Ele não fica planinho, não. A intenção é que ele fique um pouquinho assim, tá bom? Aí, essa forma aqui é super normal, tá vendo que tem um relevo aqui, ó? É assim mesmo. Então, pessoal, depois do nosso bojo pronto, o que a gente vai fazer? Aqui nesse, eu vou fazer só no meio, tá? Esse ponto aqui eu vou fazer só no meio. Se você quiser pegar e fazer esse ponto tela começando daqui até aqui, você pode fazer, que aí ele vem mais assim, tá? Eu já fiz dessa forma e ficou muito legal. Aqui também eu vou dar uma outra opção pra vocês. Esse bojo que eu irei trabalhar hoje, eu vou fazer ele assim, ó, tá? E você também pode trabalhar com ele assim. O mesmo bojo, você pode estar trabalhando com ele assim. Só que ao invés dessa parte ser aqui, né, que aqui no caso já seria pra gente fazer a nossa amarração aqui nas costas. Então, você vem, faz essa telinha aqui, que foi o que eu fiz nessa peça, olha só. Aqui eu fiz o bojo tradicional, fiz ele deitadinho assim, ó, e comecei a fazer aqui essa carreira, tá? Na parte de baixo. E hoje, eu vou trabalhar com ele assim. Mas é aqui que vocês vão decidir se vocês querem em pé ou se vocês querem deitadinho assim, tá? E aqui não tem dificuldade nenhuma. Às vezes você pode pensar, ah, mas aqui é meio oval, aqui já é reto, eu não vou saber fazer. Gente, a gente pega mais ou menos aqui e faz mais ou menos até aqui, ó. Não tem uma quantidade exata, não. Até porque eu não sei com quantas carreiras você vai fazer o teu bojo. Então, você pode fazer até mais ou menos aqui. Se você emendar aqui, ó, por exemplo, quando você estiver fazendo a última carreira, chegou aqui, quando chegar aqui em uma correntinha, você vem no outro bojo, faz um ponto baixo e volta todo ele. E depois, ó, faz os pontos altos aqui. Fez os pontos altos, então ele vai estar grudado aqui. Aí, você vai vir fazendo essa carreirinha aqui de tela até mais ou menos aqui. Chegou mais ou menos aqui, ó, eu vejo, eu posso fazer uma carreirinha de correntinhas aqui, vamos supor, umas 8 correntinhas. E vejo aqui mais ou menos no mesmo lugar que eu finalizei aqui, e faço até o final, e posso vir descendo essas correntes, esse ponto tela, na verdade. Deu pra entender, gente? É só isso, o modelo é o mesmo, tá? Ou a gente fazendo assim, ou assim. A gente vai ter, então, um modelo 2 em 1. Outra coisa também que você pode fazer só de um lado, essa telinha aqui, que foi exatamente o que eu fiz aqui, ó. Eu não fiz dos dois lados essa telinha. Eu fiz apenas de um lado e ficou lindo. Olha isso, tá? Eu fiz apenas de um lado, gente. Então, você pode seguir a videoaula normalmente. E aqui também eu fiz os pontos dessa parte dentro do ponto alto. Aqui que eu vou ensinar pra vocês vai ser ponto alto em cima de ponto alto. Gente, mas isso não muda nada,
tá? Então, ficou assim, ó, aí vai ficar esse decote aqui, bem, ó, bem bonito, bem lindo, gente, bem lindo, tá? Se vocês quiserem, depois eu posso trazer uma videoaula, mas eu acredito que com essa explicação não tem erro, gente, não tem erro, por favor. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Então, vamos voltar aqui pra essa parte. Ó, finalizei aqui o meu bojo. Meu bojozinho tradicional, né? Finalizei aqui. Eu vou virar o meu trabalho, vou aqui, ó, no segundo ponto, que no caso minha agulha tá saindo aqui do primeiro. Vou aqui no segundo ponto, vou fazer como é que eu falo? Um ponto baixíssimo. Vou no próximo, um ponto baixíssimo. Vou no próximo, um ponto baixíssimo. No próximo, outro ponto baixíssimo. Aqui eu fiz mais ou menos uma contagem para que esse meu bojo ficasse, essa minha telinha ficasse centralizada, tá? Então, dependendo da quantidade de carreiras que você fez, vai ter uma quantidade de pontos aqui diferente da minha. Então, você faz uma contagem para que o mesmo tanto que sobrar aqui desse lado, sobre aqui do outro, tá bom? E se você não quiser fazer ele desse tamanhozinho que eu fiz aqui só no meio, você começa aqui no cantinho e finaliza no outro, tá? Aí você não precisa fazer esses pontos baixíssimos. Aqui mesmo você já vai iniciar a nossa telinha. Então, 2, 4, 5, 6. Parece que eu já fiz a quantidade suficiente. Vou fazer mais um aqui. Entenderam? Eu estou fazendo essa carreira de ponto baixo só para chegar aqui no meio, porque é a forma que eu vou fazer a telinha. Se você não quiser essa telinha pequenininha igual essa minha, inicia aqui. Inicia aqui e segue. Beleza. Aqui eu vou subir 1, 2, 3, 4, 5. Vou pular um ponto alto, vou no próximo, vou fazer um ponto alto. 1, 2 correntes. Pulo 1, pulo 2. Aqui eu vou pular 2. Por que eu tô pulando aqui? Eu pulei 1 e aqui eu pulei 2. Porque foi a contagem que eu fiz. Se desse pra pular em cada um 2, eu ia pular 2. Mas não deu, então vou pular aqui também. Aqui eu já vou pular só 1. No próximo, eu vou pular 2. 1, 2. Isso aqui, gente, vai depender da contagem que vocês vão fazer aí. Eu tenho que ficar aqui com 5 casinhas dessa aqui. Aqui no último eu vou pular só 1. Deixa eu ver se deu certo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso mesmo. Por quê, gente? Porque pela contagem que eu fiz, aqui tinha que ficar sobrando 6 e aqui também. Então, deu certo. E fiquei aqui com 5 grupinhos, né? 5 quadradinhos. Ah, mas meu bojo eu tô fazendo maior. Só 5 ficou pequeno. Então, faz 6, faz com 7, tá bom? Ou então, faz ele inteiro. Gente, é só isso. Então, aqui, eu vou fazer agora carreiras de repetição. Vou subir 5 correntes, 3, que é o nosso ponto alto, mais 2 de espaço. 2 correntinhas de espaço. Vou aqui, ó, em cima do ponto alto e vou fazer um ponto alto. 2 correntinhas, vou para o próximo ponto alto em cima de ponto alto. Gente, vocês estão entendendo o tanto que é fácil e o tanto que a gente consegue modificar o mesmo trabalho e fazer outras versões com muita facilidade, com pouca coisa que a gente muda? Eu espero demais que vocês estejam entendendo. Vou aqui, ó, na terceira correntinha e fecho aqui. Tá bom? Eu poderia muito bem estar preenchendo ele todo aqui, igual eu fiz no amarelo que eu mostrei pra vocês. E em outros modelinhos também, que eu já fiz. Tem até uma outra opção. Deixa eu mostrar essa opção aqui pra vocês, que é exatamente isso que eu estou falando. Olha aqui, ó. Tá vendo? Eu fiz por todo ele. Aqui é o nosso bojo. Aqui eu fiz até mais carreiras, o bojo ficou bem maior. Vocês conseguem ver a diferença? Esse bojo aqui está bem menor. Gente, o meu vídeo, ele é um pouco longo, porque eu gosto de explicar esses detalhes pra vocês, tá? Então, quem gosta, assiste, quem não gosta, sai. Procura outro vídeo mais rápido aí pra você. Porque, olha só, aqui então eu preenchi todo ele, ó, que é a nossa carreira de ponto alto, que é a mesma dessa aqui, e preenchi todo ele com um ponto alto. Aqui eu fiz com uma corrente só apenas, tá? Que aí o nosso espacinho aqui, ele fica menorzinho.
esse aqui, o meu espaço já tá bem maior. Então, essa também foi outra modificação. Aqui também, se você quiser o seu espacinho menor, você pode fazer com apenas uma corrente. Isso não vai interferir em nada, nada mesmo, tá? Somente nisso, o buraquinho ficar um pouco menor e esse maior, com duas correntinhas de separação, tá bom? Então, vocês podem fazer das duas formas. E outra coisa, aqui eu estou fazendo com o fio número 4. Por exemplo, se eu estivesse trabalhando com o fio número 6, não é um fio que eu indico, mas é um fio que dá pra fazer também. Eu não faria com duas correntinhas, porque o buraquinho vai ficar muito grande, não acho interessante. Aqui pra mim já tá no limite, então faria só com uma correntinha, igual eu fiz aqui. Esse fio aqui é fio 4 que eu trabalhei, tá? Esse amarelo aqui já é fio 6, tá? Olha só o espaço aqui, eu deixei uma correntinha e já ficou um espacinho considerável. E aqui vocês estão vendo, né, o tanto que o fio já é mais grosso do que esse que eu estou trabalhando. Dá certo de fazer também. Não indico tanto. Se você tiver o fio 4, dê preferência para ele. Se você não tiver, faz com o fio 6 que vai ficar legal também. Mas não deixe de fazer, tá bom? Então, ó, é sobre isso. E aqui eu não fiz também ponto em cima de ponto, eu fiz dentro, tá? Dentro do espacinho que eu fui pegando. Então, isso aí é outra coisa que vai ficar a seu critério. Agora sim, vamos voltar aqui, ó. Já fiz as minhas 5 correntinhas. Se por acaso eu estivesse fazendo com uma correntinha de separação, eu ia subir apenas 4 correntes. E vou fazer aqui num total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais ou menos 7 carreirinhas, 8. Depende também do tipo de fio que você tá usando. Aqui eu estou dando o exemplo de fio 4, de fio 6, mas não impede que você trabalhe com qualquer fio, tá? Tanto o fio mais grosso como o fio mais fino. Os fios 100% algodão aí vocês também podem estar utilizando, tá? Só que essa quantidade de carreiras que eu estou fazendo, se você estiver fazendo com o fio mais fino, você tem que aumentar, tá? Se eu, por exemplo, estivesse fazendo aqui com o fio mais fino, só 7 carreiras de repetição aqui ia ficar muito pequeno, porque o fio é mais fino. Então, teria que fazer 8, 9, e aí a gente vê quantas carreiras eu ia precisar aumentar, tá? Essa é a única diferença, que você vai ter que aumentar mais um pouquinho, tá bom? Com o fio mais fino. Mas, gente, fica muito bonito, muito delicado. É interessante também, tá? Então, qualquer tipo de fio você pode estar, assim, trabalhando tranquilamente. Então, vou fazer aqui as minhas repetições e vou voltar com vocês. Então, pessoal, ó, eu fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras. Estou iniciando aqui a minha 8ª carreira. Antes de você iniciar a sua 8ª, finaliza a tua aqui na 7 e deixa um cordãozinho assim, ó, passando um pouquinho, tá? Finaliza, então, o teu bojo, faz as tuas 7 carreirinhas aqui e deixa um fiozinho passando, tá? Aí deixa reservado, vai lá e faz o segundo. Fez o segundo, agora a gente vai emendar, tá bom? Então, aqui, ó, antes de eu concluir essa minha carreira, aqui eu tenho 7 carreirinhas e aqui também eu tenho 7 carreirinhas aqui, tá? Dos dois lados. Então, eu vou pegar aqui esse meu e o fiozinho que eu deixei faltando, e aqui eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu acho que essa quantidade aqui tá bom, tá, pessoal? Aí vocês veem qual a quantidade vai ficar melhor pra vocês. É a primeira vez que eu estou fazendo esse vestido aqui, estou fazendo junto com vocês. Se precisar eu fazer adaptações, eu vou fazer, tá? Eu estou fazendo aqui no olhômetro. O tanto que eu acho que tá bom, eu estou fazendo. Eu vou fazer mais uma. Fazer 8. Poderia fazer 8, poderia fazer 9, poderia fazer o tanto que eu quiser. Chegou aqui, não bateu, eu faço adaptação. É assim que eu trabalho. Então, eu fiz 8, tá? Fiz 8, vou vir aqui. Deixa eu ver se não tá do lado do avesso. Tá os dois pro mesmo lado. Ó, aqui as minhas correntinhas, eu já estou vendo que ela ficou do lado do avesso. Eu acho que não tem como eu arrumar isso aqui, não. Se tem, eu não sei. Mas eu acho que eu vou deixar elas do lado do avesso mesmo.
Deixa eu ver aqui se eu virar o meu trabalho, se vai mudar alguma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deixa eu ver se mudou. Ela não ficou certinho, mas ficou um pouco melhor. Vou deixar assim mesmo. Eu não me importo muito com isso, não. Depois a gente faz acabamento e esconde. Eu venho aqui, ó, no quadradinho e vejo aonde é a minha terceira correntinha. 1, 2, 3, deixa eu ver aqui. Até eu tô perdida. 1, 2, 3, aqui é a terceira. E vou fazer um ponto baixíssimo. Uma correntinha pra prender aqui o meu fio, tá? Então, aqui, ó, já estamos com o nosso bojo emendado um no outro. Eu olhando aqui, eu acho que eu poderia fazer até mais correntinha, gente. Agora até eu fiquei na dúvida. Eu acho que dá pra fazer mais um pouco. O que vocês acham? Então, gente, eu acho que tá bom. Pra vocês verem, né? A gente tem que também observar aqui o peito pra ele não ficar muito assim. Aqui, se eu fizesse mais algumas correntinhas, acredito que não tem problema, tá? Até porque esse bojo, como a gente vai transpassar o nosso cordãozinho aqui, vai ter como a minha cliente ajustar mais pra perto, mais pra longe, mais fechadinho, tá? Então, não teria tanto problema. Mas se fosse só a alcinha aqui, talvez teria. E aqui ele já tivesse amarradinho, ó. Entendeu? Aqui eu também poderia fazer ele assim. Um pouquinho mais assim. Então, poderia fazer umas 5, 4 correntes. Tudo isso vai depender de como que você quer o seu vestido, tá? Hoje eu vou fazer com ele assim. Depois eu posso fazer com menos, com mais, e eu vou mostrando pra vocês. Eu espero que vocês estejam entendendo. Então, aqui, ó, eu vou voltar. E vamos lá ver o que vai dar aqui agora. Como eu falei, é a primeira vez que eu estou fazendo. Então, vai ser aqui, por enquanto, ponto em cima de ponto. Quando eu começar a descer a saia, gente, eu vou mudar de agulha. Eu vou fazer com uma agulha maior, porque como é grupinhos de quadradinhos, não precisa o meu ponto ficar juntinho. Então, eu vou fazer com a outra agulha, agulha 3,5. Mas, por enquanto, eu vou continuar com essa daqui. Só avisando vocês agora, caso eu esqueça, depois de falar. Ó, cheguei aqui, no último, né? Então, aqui eu vou fazer agora 2 correntes, ó. Venho aqui nas correntinhas, minha correntinha ficou até de cabeça pra baixo aqui, mas não tem problema, eu consigo visualizar aqui, ó. Vou na terceira. E vou fazer aqui um quadradinho. 2 correntinhas, vou pular aqui 1, 2, deixa eu ver se ficou bom. Ficou. Olha, deu certinho, gente. Foi 7 correntinhas que eu fiz ou foi 8? Nem lembro, acho que foi 8, né? Deu certinho e eu não fiz cálculo. Se por acaso eu tivesse feito 7, ia ficar só uma correntinha aqui, né? Não tinha problema, eu ia pegar e fazer meu ponto alto bem aqui. Não tem problema nenhum. E se por acaso tivesse ficado 3 correntinhas também de espaço, se por acaso tivesse feito 9, eu ia pular 3 e ia pra cá. Talvez essa que eu tivesse que pular 3, eu colocaria ela aqui no meio, tá? Aí pularia 2 aqui, 3, 2. Mas como o meu deu certinho com 8 correntinhas, então a gente pulou 2 aqui, 2 e 2. E bateu certinho. Então, aqui eu vou continuar fazendo assim. Aqui agora, gente, finalizando essa parte, a gente vai iniciar, fazer aqui um cordão de correntinhas pro tamanho do quadril da tua cliente. Ah, mas essa parte aqui não é o quadril, essa parte é a parte da cintura. Exatamente, essa aqui é a parte da cintura, porém a gente faz aqui o tamanho do quadril e não da cintura, tá bom, pessoal? É assim mesmo. Porque a cintura depois a gente ajusta com um cordãozinho, com um elástico, com alguma coisa. O importante é passar pelo quadril. Como que eu vou fazer agora o tamanho do quadril da minha cliente? Vamos supor, minha cliente tem 90 centímetros de quadril. Eu vou vir aqui, ó, já vou ver quanto que eu já tenho aqui, nesse pedaço. Vamos ver. Tô com 20 centímetros. Minha cliente tem 80 centímetros, 90 centímetros. Vamos supor, vou fazer outro exemplo. Vou começar de novo. Minha cliente tem 90 centímetros de quadril. E aqui eu já tenho 20, então eu posso fazer essa parte aqui com uma quantidade de correntinhas que dê mais ou menos próximo dos 90 centímetros da minha cliente, né? Ela tem isso aqui. Então, eu posso fazer mais ou menos aqui, ó, 85, 83. Eu não posso ficar muito distante de 90. E eu também não gosto de passar de 90, tá? Eu nunca fiz passando do tamanho do quadril da minha cliente. Minha cliente, por exemplo, ela tem 100 de quadril, outro exemplo, 100. Então, eu faço aqui com mais ou menos 96, 97 centímetros de correntinha, 95. Eu fico mais ou menos por aqui nessa numeração, próximo
do tamanho da minha cliente. Eu nunca gosto de passar. Se você quiser fazer um teste, você faça. Eu nunca fiz. Então, eu vou indicar pra vocês a forma que eu faço. Então, aqui, ó, vamos supor, vou fazer, então, minha cliente tem 100, vou fazer 95 centímetros. Então, eu venho aqui desses 95, eu já tenho que tirar os 20 centímetros que eu tenho aqui, ó. Tá? Então, eu vou fazer de correntinhas mais ou menos 75 centímetros, tá? Somente de correntinhas. Porque 75 mais essa quantidade que eu tenho aqui vai dar os 95. Vocês entenderam? Então, aqui, a quantidade de correntinhas que eu for fazer, eu já tenho que contar com esse pedaço. Eu não posso esquecer dele, não, tá? Então, você vê aí quantos centímetros de quadril a tua cliente tem. E vamos iniciar a fazer uma carreira aqui, ó, de correntes. Eu não conto quantidades de corrente, tá? Eu vou fazer pelo centímetro da minha cliente ou da pronta entrega que eu estiver fazendo, tá bom? Mas aí você tem que ter uma base, se você quer tamanho P, se você quer tamanho M, tá? Mais ou menos com 100 centímetros de quadril, vai ficar um tamanho M, tá, pessoal? Quando alguém falar que tem 100 centímetros, 102 de quadril, é porque ela é um tamanho M. Mas isso aí a gente aprende na tabelinha, tá bom? Quando a cliente tem 80 e pouco de quadril, ela é no tamanho P, PP, tá certo? Então, você vê aí qual tamanho que você quer fazer e faça as tuas correntinhas. Eu vou fazer com mais ou menos uns 85 de quadril. Então, digamos que a minha cliente tem 90, né? De quadril eu faço com mais ou menos uns 85, eu diminuo aí 5 centímetros, né? Se você não quiser diminuir nada também, você que sabe. Ah, outra coisa, gente, lembrando que isso aqui é pro barbante, porque eu estou trabalhando aqui com barbante, então eu posso diminuir aí só uns 5 centímetros, 4, já é suficiente. Se você estiver trabalhando com o fio algodão, o fio 100% algodão é um fio que cede, ele cede, o fio algodão. O barbante, ele não cede, tá? Então, com o fio algodão, você pode diminuir de 10 a 15 centímetros do tamanho do quadril da tua cliente. Se a tua cliente tem 100, você pode ir e fazer com 85, por exemplo, diminui 15, diminui 12, 13, 10, o tanto que você se sentir mais confortável aí, tá? Porque o fio de algodão, ele cede, e o barbante não cede. Já tava esquecendo de falar isso, é muito importante você saber disso, tá bom? Aí, você pode seguir essas diquinhas aí e fazer o teu vestido tranquilamente, que não vai ter erro. Então, vou fazer aqui as minhas correntes. Gente, esse vestido, nossa viola, ela tá quase acabando, porque ele é muito fácil. Vamos ver com quanto que eu já tô aqui. Esse vestido que eu estou fazendo aqui, ele é uma pronta entrega. Então, tô bem de boa. Aqui, então, a gente tem os nossos 20 centímetros, né? Então, eu começo a contar minhas correntinhas aqui, ó. Aqui tá as correntes. Aí, eu vou passando assim, ó, pra me ver quanto que eu já fiz de correntes. Ó, ficou com 88, praticamente, né? Eu não tô esticando esse cordão, tá, pessoal? Só vim segurando mesmo ele. Então, aqui já tá bem próximo dos 90 que eu quero. Então, aqui tá ótimo com 87. Se eu quiser diminuir aqui umas 2 correntinhas, eu posso. Vou diminuir aqui 2. Ó, 3. Ficou com mais ou menos os 85 aqui, né? Tá ótimo. Se eu quisesse fazer um pouco maior, poderia fazer, ficaria aí no tamanho M. Vocês entenderam, pessoal? Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu estarei respondendo vocês. Mas é só isso. Não tem... Gente, por favor, não coloca dificuldade, porque é realmente só isso. Eu sei que às vezes eu fico repetindo a mesma coisa muitas vezes, mas é porque eu quero que vocês entendam que é só isso. Aqui eu virei aqui do avesso, ó, pra gente ver aqui o lado certo. Na verdade, esse aqui é o lado avesso, né? Então, minhas correntinhas estão pro avesso. Mas eu venho aqui, ó, pego assim, pra endireitar elas aqui, ó. Então... Deixa eu ver se tá certo, tá? E venho passando aqui. Vou introduzir minha agulha aqui, ó. Deixa eu ver. Gente, e às vezes essa correntinha, ela fica do lado errado, eu deixo. Chegou lá, beleza, eu deixo, gente. Mas a gente tenta deixar do ladinho certo. Mas nem sempre a gente consegue. Vou desvirar, vou deixar aqui do lado certo mesmo, ó. O lado certo é esse aqui. Fazer aqui de novo. Isso aqui é um pouco chato. Às vezes, não, né, nem sempre dá certo essa técnica aqui de virando, não. Mas a gente tenta. Pra ver se fica certinho, né? Cheguei aqui, ó. Eu vou na terceira corrente. 1, 2, bem aqui a terceira, ó. Vou introduzir minha agulha e vou fechar aqui.
fechado, gente. Agora, a gente vai tecer aqui, ó, tá? Vai ser somente isso. Vocês acreditam que é só isso? Meu fio, tá certo. Agora aqui, eu vou iniciar fazendo o quê? Eu vou iniciar fazendo 3 correntes, ou não. Pode ser, eu vou explicar aqui duas formas pra vocês, ó. 3 correntes e mais 2, né? Que no total são 5 pra gente iniciar. E venho aqui e faço um ponto alto. E a gente vai continuar seguindo desta forma. 2 correntes de separação, um ponto alto. 2 correntes de separação, um ponto alto em cima de ponto alto. Só que, nessa parte aqui da minha peça, eu não quero fazer ela assim. Eu quero fazer ponto dentro do quadradinho, tá? Eu não quero fazer ponto alto em cima de ponto alto. Se você quiser fazer aqui, você vai seguir desta forma, gente, tá? Somente isso. E vai ficar muito lindo. Mas eu não quero fazer assim. Vai ser somente isso aqui, tá? Quando chegar aqui nas correntinhas também do mesmo jeito. Então, como eu não quero, eu vou fazer diferente aqui, ó. Vou entrar aqui dentro do quadradinho e aqui sim eu vou subir as minhas 5 correntinhas. Aqui, se você já quiser trocar de agulha, que eu falei que eu vou trocar, tá? Você já pode. Eu vou pegar depois uma 3,5. Mas eu não vou trocar aqui agora, porque minha agulha tá longe. Mas você pode. E outra coisa, gente, aqui tô fazendo ponto alto normal. Geralmente, quando eu chego aqui, eu gosto de fazer o ponto alto alongado para o meu trabalho ele crescer mais rápido. Porque aqui é um trabalho de espacinho, de buraquinho, que não vai ter tanta importância. Se fosse de ponto alto fechado, aí teria importância, que aí não ficaria tão legal, ficaria aqueles buraquinhos, né? Então, aqui como tem correntinhas, é tranquilo. Se eu quiser fazer um ponto alto alongado, por exemplo, ó, puxo 2, aqui eu puxo 1. E aqui eu puxo mais 2, na verdade, ó. Já ficou um ponto alto alongado aqui. Posso fazer também um ponto alto duplo, ou só o ponto alto. Eu vou explicar aqui pra vocês só com o ponto alto mesmo, tá? Então, aqui agora eu vou fazer assim, 2 pontos altos e ponto alto dentro do quadradinho. Vou fazer isso por toda a minha carreira e chegar nas correntinhas, vou fazer também exatamente isso. Aí, quando chegar lá no final, a gente vai ver se nossas correntinhas vai bater, se não vai. E aí, não bater, eu faço adaptação, gente. É muito simples, eu não fico me prendendo a isso. Ainda mais esse aqui, que é um modelinho muito fácil, então a gente não precisa disso, não. Já tá ficando maravilhoso. 2 correntinhas de separação. Chegou aqui, ó. Aqui, como eu tenho um ponto alto, e eu não vou pular nenhum, vou vir bem aqui na primeira correntinha mesmo, só pra não ficar um espaço muito grande, tá? Então, aqui, ó, tem o nosso primeiro ponto alto, e aqui na primeira correntinha eu já faço um ponto alto pra não ficar aquele espação. Se eu pular 2 correntinhas e vir fazer um ponto aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Vai ficar um buracão muito grande aqui, ó. Olha só. Até daria pra fazer, se fosse uma adaptação, daria, mas não tem necessidade. Vou fazer aqui no primeiro mesmo. 2 correntes. Vou aqui, ó, pular 1, 2. No terceiro, um ponto alto. Se eu tivesse fazendo esse meu trabalho com apenas uma corrente, eu ia pular apenas uma corrente aqui de base, ó. Tá? Ia pular apenas um. Mas como eu tô fazendo com 2 correntes, eu vou pular 2 correntes também. Então, eu vou seguir fazendo isso por toda essa minha correntinha aqui. Gente, tô fazendo aqui, ó. Eu já tô sentindo que a minha correntinha, ela não ficou certinha. Se você quiser desmanchar e tentar deixar a tua correntinha certa, você deixa. Eu não vou desmanchar, eu vou tentar seguir aqui, ó, pegando ela e virando, deixando ela aqui do lado certo. Chega lá no final, eu vejo o que eu faço, tá? Geralmente é assim que eu faço. Não gostaria que ela tivesse ficado assim, né? Eu tentei, mas ela ficou, então agora eu vou continuar. Eu sei que tem gente que tem toque, se você quiser, se for ficar errada, quiser desmanchar, né? Aí você refaz e tenta deixar ela certinha. Eu não tenho toque com essas coisas, não. Eu sou bem de boa. Pra mim, o que importa é o resultado final. Então, bora lá, ó. Tô virando ela aqui, que ela tá meio doida, desengonçada. Ah, gente. Como eu disse, nem sempre essa correntinha fica certa. Ó, como ela tá aqui já toda troncha, toda feia. Tô pulando aqui os minhas 2 correntes. E aqui eu já vou ter que fazer uma adaptação. Vamos ver o que virou aqui, ó. Ficou 1, 2, vai sobrar só uma. Não tem nada, não. Eu vou vir aqui mais ou menos no meio, ó. Sem contagem, sem nada. E aqui ela ficou meio atrocida, tão vendo? Tá trocida aqui. E essas aqui estão certinhas, mas não tem problema por quê? Porque depois eu vou vir fazendo acabamento aqui com ponto baixo, então vai esconder isso aqui, tá bom? 2 correntes. E eu venho aqui, ó, e conto 1, 2, deixa eu ver, na terceira corrente e fecho aqui.
Olha só, então fechei. Ah, e agora, gente, agora é só descer, meu povo. Agora é só descer aqui, ó, eu venho e faço um ponto baixíssimo, ou até mesmo um ponto baixo, vai do teu gosto. Ou até mesmo, dependendo aqui, a gente tem que tentar esconder essa marcação dessas 3 correntinhas. Por quê? Porque ela tá bem aqui na frente e vai ficar feia. O que eu vou indicar vocês fazer? Corta o fio e traz ela mais pra cá. Pra essa marcação, quando a gente subir 3 correntinhas, não ficar bem na frente do vestido, que aí não vai ficar legal. Então, traz ela mais pra lateral, mais puxando pra lateral aqui, tá? Nem atrás, nem no meio, mais do ladinho. Eu não faço contagem, eu venho aqui mais ou menos no rumo, ó, mais ou menos aqui. Vou introduzir meu fio aqui e vou continuar seguindo minha saia, né? Pra não ficar essa marcação das 3 correntinhas. Tem uma técnica que é assim, ó, que a gente vem aqui no primeiro ponto que a gente iniciou e prende com um ponto alto. Bem assim, ó. Vocês estão vendo que ficou até um espaço maior aqui. Só que dessa forma, a gente vai descer a nossa saia sem começo de carreira. A gente só vai fazendo. Aí chega no final, a gente tem uma forma de finalizar. Essa é a forma que eu estou trabalhando atualmente para não ficar marcação nem na frente, nem atrás, nem na lateral, tá? Aqui o meu buraco ele ficou muito grande com 2 correntinhas, então eu vou fazer só uma. Isso aqui, gente, tudo é adaptação. A gente vai fazendo, vai vendo, vai olhando, se ficou bom, a gente deixa, se não ficou legal, a gente refaz. Então, eu venho aqui na terceira corrente e vou fazer um ponto alto, tá? E aqui eu vou continuar meu trabalho, ó. Aqui eu fiz só uma corrente, olha aí eu errando. 2 correntes e vou continuar. 2 correntes, vou para o próximo grupinho, um ponto alto. 2 correntes, próximo grupinho, um ponto alto. Ficou assim. Quando eu chegar, der toda a volta e chegar aqui, eu vou passar aqui, ó, um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto aqui dentro, tá? Do mesmo jeito. E vou seguir. Eu vou fazer aqui mais essa carreira pra vocês verem. Eu sei que no começo aqui parece um pouco estranho, mas confia no processo, que vai ficar legal. E nossa peça vai ficar sem aquela marcação das 3 correntinhas. Mas se você não sentir confiança de fazer assim, eu já expliquei como é que você pode fazer. Corta o fio e vem mais pra lateral aqui e segue fazendo com as tuas 3 correntinhas. Se você tiver outra técnica também de iniciar a carreira pra não ficar essa marcação, você pode usar aqui tranquilamente, tá, pessoal? Como eu falei, tudo é adaptação. Então, eu vou seguir fazendo aqui agora. Eu vou fazer mais essa carreira aqui com vocês, pra vocês verem que é tudo a mesma coisa. E quando chegar ali aonde eu subi, ó, que foi exatamente aqui, eu volto com vocês. Aqui vocês podem até colocar um marcador, caso vocês queiram saber aonde que, mais ou menos aonde que finaliza, né? Aonde que começa e termina cada carreira. Porque agora, né, a gente vai seguir só fazendo. A gente não vai ter mais subir 3 correntes, não. Porque geralmente quando a gente sobe as 3 correntinhas, a gente sabe que é o início de uma carreira. Aqui a gente não vai saber. Só se você marcar. Eu não vou marcar porque eu sei que é aqui, ó. Nessa lateralzinha do bojo, eu sei que é aqui que eu iniciei. Se você quiser marcar, coloca um fiozinho aqui, alguma coisa, e marca, tá? Só pra você não se perder. Mas depois a gente se acostuma e vê que isso aqui é vida. Gente, uma peça totalmente sem nenhuma marcação. Depois que eu aprendi isso aqui, eu não largo mais. Eu confesso que nas primeiras vezes eu estranhei muito, eu achei muito estranho. Meu Deus, olha o tamanho desse espaço, não ficou legal, não sei o quê. Mas o acabamento final é o que realmente vale. É melhor ficar um espacinho, às vezes, um pouco maior, como esse meu ficou. E olha que eu diminui uma corrente aqui, né? Do que ficar um trabalho cheio de marcação, tá? Então, vou fazer aqui, depois que eu tiver mais ou menos aqui, eu volto. Mas aqui não vai ter segredo, é só isso aqui mesmo, gente. Vou lá finalizar, chegando mais ou menos aqui, eu volto com vocês pra mostrar. Tô indo, gente. Confia no processo. Tô chegando quase aqui onde a gente fez aquele negócio. Não sei nem o nome. Mas que eu tô apaixonada, gente. Não abro mão mais, não. Isso aqui é bom demais. Como eu falei, às vezes no começo você pode ser que estranha. Às vezes você nem vai estranhar. Às vezes sim, às vezes não. Às vezes você pensa que vai ficar errado, vai ficar um pedaço mais pra frente, outro, né, vai ficar mais alto. Não vai. Aqui chegamos, ó. Aqui o ponto alto que eu fiz, ó. Então, eu venho aqui dentro, faço um ponto alto. 2 correntes, venho aqui dentro, ó, um ponto alto. 2 correntes. Gente, continuo fazendo normalmente até a gente finalizar o nosso vestido, ó. Ficou assim. Às vezes pensa, nossa, aqui não vai dar certo, não, vai ficar... Confia. Confia que vai dar certo e no final tem uma forma da gente finalizar, tá? Que aí, quando eu chegar lá, eu venho mostrando pra vocês. Então, agora, a gente vai fazer carreiras de repetição dessa forma aqui, tá? E eu vou fazer por quantas carreiras? Eu não sei, gente. Eu vou fazer por centímetros. Eu não faço por quantidade de carreiras. Aqui, ó, começo a contar daqui. Quando eu tiver com mais ou menos 30 centímetros, 32, que é mais ou menos o tamanho da saia que eu gosto de fazer, eu paro. Deixa eu dar um exemplo desse azul aqui. Vamos ver quantas eu fiz.
contas não, em centímetros aqui que eu vou mostrar pra vocês, tá? Ó. Sem contar com o biquinho, ó, 31. Deu 31 centímetros, eu não tô contando aqui com o bico de acabamento, tá? Se eu contar com o bico de acabamento, aqui deu 34, quase 35. E aí vai ficar a teu critério. Que tamanho que você quer a tua saia? Curtinha, ou mais grandinha? Você pode fazer ela aí até com uns 40 centímetros pra quem quer aquela saia bem comportada. Eu não quero saia comportada, eu quero é descomportada. Às vezes você pode também já calcular mais ou menos o tamanho do bico que você vai fazer. Esse mesmo aqui ele tem mais ou menos 2 centímetros, né? Então, se eu quero minha saia com 35 centímetros, então eu faço mais ou menos uns 32 centímetros aqui da saia, né? Com mais 2 do bico. Se eu for fazer esse mesmo bico, vai ficar aí uns 34. É assim que eu faço, tá? Mas, de qualquer forma, depois que eu finalizar aqui, eu posso falar pra vocês mais ou menos quantas carreiras que eu fiz, tá? Mas a gente tem sempre que fazer, gente, por centímetros, tá? Não entra nessa neura de fazer por quantidade de carreiras, porque cada pessoa que for fazer vai trabalhar com um fio diferente, vai ter uma espessura de agulha diferente, você vai ter o ponto maior ou menor que o meu, pode ser que você esteja trabalhando com ponto alto duplo ou com ponto alto alongado. Então, por isso que a gente tem que trabalhar com centímetros e não com quantidade de carreiras. Igual eu aqui agora mesmo. Vou finalizar, na verdade, eu já iniciei essa carreira aqui, né? Mas eu vou trocar de agulha, gente. Por que eu vou trocar de agulha? Porque meu ponto vai ficar mais solto, vai ficar um pouquinho maior. E eu vou terminar mais rápido. Como eu falei, se estivesse fazendo aqui pontos altos fechados, eu ia continuar com essa agulha aqui, porque eu gosto dos pontos juntinhos, né? Mas como eu não estou trabalhando mais com pontos altos fechados, eu estou trabalhando com quadradinhos, então não vai interferir tanto. Claro que eu não posso vir também pegar uma agulha de número 6 e começar a fazer terminar uma saia aqui, que aí vai dar diferença. Aqui vai ficar de um tamanho e o outro pedaço aqui vai ficar de outro, tá? Eu tô com a 13, vou passar pra 3,5. Mas eu posso também continuar com essa corrente. Ou então, quando a gente fazer essas correntinhas aqui, ó, se você tiver a intenção de trocar de agulha, você já troca na hora que fizer essas correntes aqui, tá? Beleza? Então, é isso. Vou lá finalizar. Olha só, pessoal. Tô fazendo aqui a parte da saia, né? E como vocês sabem, a gente iniciou a saia por aqui, ó, nesse cantinho. Então, quando eu chego mais ou menos aqui, é que eu vou finalizar a minha carreira. Que, como eu falei, tem um segredinho pra finalizar aquela carreira, pra quem iniciou do jeito que eu falei, tá? Se você fez subindo as 3 correntinhas, você vai fechar a carreira com o ponto baixíssimo na terceira correntinha normalmente. Mas pra você que fez sem marcação, gente, olha o tanto que fica perfeito. Tá? Então, agora eu vou ensinar vocês a fechar a carreirinha de vocês. Quando você fizer aqui... Gente, eu não conto não, tá? Eu venho mais ou menos no rumo mesmo, ó. Fiz aqui o meu último ponto alto, veja se tá mais ou menos no rumo de onde eu iniciei. Geralmente eu faço só assim, ó, com o próprio dedo mesmo, ó. Só pra ter uma noção. Aqui a minha ficou com 20 carreiras, tá, pessoal? Lembrando que eu até troquei de agulha e... que é o tamanho mais ou menos que eu quero. Você tem que fazer de acordo com o teu ponto e com o comprimento que você quer, medindo aí em centímetros. Então, eu fiz o meu ponto alto. Agora, eu vou fazer 2 correntes, que eu estou trabalhando com 2 correntes. Eu vou aqui no próximo quadradinho e faço meio ponto alto, tá? Meio ponto alto. Mais 2 correntes, vou para o próximo quadradinho e fecho aqui com um ponto baixo. Desta forma, eu consigo finalizar aqui a minha carreira. E agora, você pode fazer o bico de acabamento que você quiser. Aqui, no meu caso, eu posso fazer esse daqui, ó, que é um que eu tô gostando muito de trabalhar, que é com ponto alto. Você pode fazer também de babado aqui embaixo, tá, pessoal? Que fica muito bom. Eu vou fazer aqui uns 8 pontos altos, mais ou menos. Esse bico fica muito bonitinho. Aqui eu tenho 2, 4, 5, 6, 7, 8. Vou no próximo espaço, prendo com um ponto baixo. Vou no próximo espaço, faço novamente. Se por acaso chegar no fim e não bater, o que a gente faz? Adaptação, tá? Ao invés de pular um, a gente pula 2 e vê como é que vai ser feito, tá? Esse bico de acabamento é assim. Eu não faço contagem. 2, 4, 5, 6, 7, 8. Por exemplo, vamos supor que a gente já tá lá no final. Ao invés de ter sobrado só um, que seria o ideal, sobrou 2 quadradinhos. Então, ao invés de eu fazer aqui, eu fecho aqui, gente. Pulo um, tá? Se eu... Qualquer coisa, posso fazer também um ponto baixíssimo aqui e um ponto baixo aqui, ó. E fecho minha carreira. Mas aqui eu ainda não estou no lugar de fechar, né? Só se por acaso chegar aqui e não bater a quantidade de quadradinhos. Por enquanto, eu vou seguindo aqui normalmente. E esse aqui é um bico de acabamento lindíssimo. Eu fiz 8 pontos altos, mas você pode fazer mais ou menos ponto, dependendo do fio que você tá trabalhando. Mas que ele forme aí essa curvinha assim, ó, tá? Aqui no meu, de 8 a 9 pontos vai ficar bom. Então, esse é o nosso bico de acabamento, tá? E aqui a gente pode dizer que o nosso trabalho está finalizado.
Aqui a gente vai passar uma carreira de ponto baixo por todo ele, 2 pontos baixos aqui, 2 aqui, 2, 2, por todo ele. Se você quiser passar o elástico, você pode passar. Se não, você pode também fazer um cordãozinho de correntinha, tá certo? Pode colocar mais ou menos aqui, ó, e fazer um cordão de correntinhas depois que já tiver feito o ponto baixo, tá? Só pra poder ajustar na cintura. Cordão de correntinha assim, tá? E aí, faz uma quantidade legal e vem transpassando pra fazer a amarração lá atrás, pra poder ajustar. E aqui a gente também vai transpassar um cordãozinho, tá, pessoal? Esse cordãozinho aqui a gente vai fazer ele separado, pra depois transpassar aqui e amarrar nas costas. E um aqui, tá? E um aqui, ó, dentro do lequezinho. A gente vai fazer um cordãozinho aqui também. Deixa eu iniciar um aqui pra vocês terem noção. E aí a gente pode voltar fazendo ponto baixo nesse cordãozinho pra ficar mais grossinho, tá? Vocês aí como é que vocês querem fazer, ó. Ou deixar só as correntinhas, mas as correntinhas às vezes ficam muito finas, às vezes você não vai gostar, a gente volta assim, ó, fazendo carreiras de ponto baixo. Aí já fica um cordãozinho mais grossinho, tá? Então é isso. Aí, pessoal, deixa eu falar um negócio pra vocês. Vocês já sabem como fazer, finalizar a carreira pra fazer o biquinho, né? E temos também uma outra opção. Antes de finalizar a carreira, se você quiser colocar esses paetê aqui, ó, eu vou ensinar agora pra vocês. Tem aquele no preto e no dourado. Pra ele ficar com esse buraco grande, você pode estar utilizando um furador desse aqui de papel, tá? Pra furar o teu paetê. Às vezes o paetê ele vem com um buraquinho bem pequenininho, ó. Esse meu aqui, ele é um pouquinho... É um paetezinho pequeno, né? E o buraquinho é desse tamanhozinho. Às vezes nesse grande, o paetê, o buraquinho também é desse tamanhozinho. A gente vem em cima daquele buraquinho e fura. Esse meu aqui, eu já consegui encontrar ele com um buraquinho maior, então não vou precisar furar. Esse meu dourado aqui eu precisei furar, tá? Aí eu vou fazer aqui com o preto. Vamos supor que aqui seria, né, mais ou menos em direção, como eu expliquei pra você, onde a gente finalizaria a carreira. Aqui, ó, eu vou deixar o meu fio um pouquinho alongado aqui, vou pegar meu paetê, passar minha agulha aqui por dentro e vou puxar esse fio aqui, ó, puxei. Quando eu puxar aqui, eu vou ajustar ele aqui e vou fazer como se fosse uma correntinha, ó. Como se fosse não, é uma correntinha. Vou para o próximo e vou fazer um ponto alto. Aqui, se eu quiser ele bem preenchido, eu já coloco outro paetê bem aqui, tá? Mas eu vou dar um espacinho aqui, vou colocar um sim e outro não. Faço aqui as duas correntinhas que era o que a gente já estava trabalhando mesmo. E aqui no próximo, vou colocar outro paetê. Coloco minha agulha aqui dentro, puxo aqui a laçadinha e faço uma corrente. Vou para o próximo espacinho, um ponto alto. Duas correntes, porque eu quero dar um espacinho, senão já iria colocar outro paetê aqui em cada ponto alto. Mas como eu não quero encher, eu vou fazer assim, um sim e um não. Olha só, uma corrente. Se você achar que tá pouco, você pode colocar mais uma corrente aqui e seguir normalmente, tá? Não tem problema. Aqui eu tenho que dar o espaço, ó, já tava querendo colocar. Aqui eu tenho que dar o espacinho, que é o que eu quero fazer. E aqui sim, no próximo, vou colocar duas correntes. Vou fazer com duas correntes. Um ponto alto, duas correntes, que é pra dar o espaço que eu quero. Um ponto alto. Então, aqui já é a hora de colocar mais um paetê. Olha só como que vai ficando. E aqui já pode ser o nosso próprio acabamento. Você pode fazer em qualquer cor. Se eu tivesse um paetezinho aqui no verde, com certeza eu iria usar o verde. Coloquei o preto aqui pra ficar a visualização melhor pra vocês. Mas eu acredito que eu vou acabar utilizando o douradinho. Acho que vai combinar mais. Mas vai ser da mesma forma, tá, pessoal? E quando chegar mais ou menos aqui, a gente vai fazer aquele fechamento, né? Começando aqui no penúltimo, por exemplo. Aqui você vem fazendo todo ele de ponto alto. Aqui seria o nosso último ponto alto, duas correntes, meio ponto alto, duas correntes, ponto baixo pra finalizar, tá? E assim a gente finalizaria a nossa carreira. Então, aí, duas opções de bico pra vocês, tá bom? Gente, tô aqui colocando, achei uns paetezinhos aqui no prata, achei que ficou bem legal, ó. Tem essa sugestão aqui também, que já tem a pontinha bem grandinha, que passa uma agulha aqui. Eu tentei até colocar essa daqui, só que é muito fininha, gente, não deu. Até peguei uma agulha menor pra tentar passar aqui, até consegui passar, mas deu muito trabalho, então eu desisti. Então a gente tem que usar a nossa criatividade. E, gente, faz do jeito que eu expliquei pra vocês, tá? Que senão ele fica viradinho, ao invés de ficar virado pra frente, ele fica viradinho pra trás, se você fizer errado, tá? Igual ele tá aqui, ó, viradinho pra frente. E se você fizer errado, ele vai ficar assim, ó, virado pra trás, aí não vai ficar legal. Então aqui, ó, a gente deixa uma laçadinha, pega aqui o que você resolveu colocar, passa a agulha por dentro, você pode trocar de agulha e pegar uma agulha mais fina, caso o teu buraco seja menor, que eu não preciso trocar.
mas se fosse o caso, poderia trocar. Ó, 1, 2 correntes. Vou para o próximo espacinho e faço um ponto alto. Como eu disse, eu tô deixando um espacinho aqui, né? Então, mais 2 correntinhas, um ponto alto. No próximo, eu coloco novamente. Vou pegar aqui outro. Então, eu passo minha agulha aqui, ó. Seguro ele aqui, ó, com o dedo, pra ele não ficar soltando. Passo a agulha por dentro. Aí, 1, 2 correntes. Vou para o próximo, um ponto alto. Se eu quiser encher ele mais, aqui eu já coloco outra, mas eu não quero. 2 correntes, vou no próximo. Aqui sim, já vou colocar mais. Parece que os meus já até acabou. Vou ter que fazer mais, gente. Vou ter que fazer mais, ó. É bom que eu já mostro aqui pra vocês. A gente vem aqui em cima do buraquinho que já tá furadinho. Como eu tô com o flash ligado, não fica a qualidade tão boa. Ó. Furou. Então, eu venho aqui, seguro, passo por dentro. 1, 2 correntes, vou para o próximo, um ponto alto. 1, 2 correntes, vou para o próximo, um ponto alto. Aqui eu já tenho que colocar outro, vou ter que furar mais um pouco. Então, olha só como que tá ficando, gente. Muito legal. Tô amando. Então, é mais ou menos assim, tá bom? Tô chegando aqui, ó, no último que eu vou colocar o paetê, eu vou fazer um meio ponto alto. Aí, vou passar aqui meu paetê. Gente, tá uma chuvona aqui, tá? Ó, do mesmo jeito, 2 correntinhas. E aqui eu fecho com um ponto baixo ou baixíssimo, tá? Tanto faz, gente. Vou fazer um baixíssimo aqui. Já posso cortar o meu fio. Tô sem nenhuma tesoura aqui, mas é assim que eu finalizo. E se por acaso você tiver feito com 3 correntinhas, né, pra subir, você fecha normalmente. Cadê minha tesoura? Não tem, gente. Mas aqui está finalizado. Gente, fiz aqui as minhas alcinhas só de correntinha, tá? Como eu já falei, vocês quiserem fazer diferente, quiser fazer ponto baixo, pode fazer. Ainda falta fazer os arremates aqui. E aí, fiz aqui a parte de cima. Vocês podem fazer uma correntinha mais grossinha, utilizar 2 fios pra correntinha ficar mais grossa. Como eu disse, usando sempre a nossa criatividade. Aqui eu fiz, ó, umas correntinhas soltas, né? Pra poder transpassar aqui. Essa minha aqui, ela deve ter mais ou menos 1,20 m, tá? Mas isso aqui vai depender. Faz entre 1,20 m, 1,30 m, por aí. E aí, o que vai acontecer? A gente vai vir aqui, ó, transpassando. Gosto de passar de 2 em 2 ou de 3 em 3. Vocês veem aí o que fica melhor. Ó. Vou passar de 3 aqui pra ver. E aqui a gente vai fazendo. Deixa um pedaço aqui pra poder amarrar, né? E aí vai vindo com a agulha. Se tivesse deixado, por exemplo, aquelas correntinhas que eu falei pra vocês, aí seria mais fácil. Mas eu não queria deixar aquele buraquinho, então eu vou passar com a agulha. E aqui a gente vai passar por todo ele. Pra frente e para trás. Vou passar o meu aqui e volto pra mostrar pra vocês. Gente, ó, vou dar uma laçada aqui pra gente começar a fazer nossos pontos baixos de acabamento. Eu tinha falado aqui pra vocês, mas eu voltei aqui pra mostrar, né, pra vocês não ficarem com nenhuma dúvida. Eu vou vir aqui, ó, abaixo do peito, vou introduzir aqui. Pode até ser bem aqui, ó, onde tem um pontinho alto eu vou fazer um ponto baixíssimo. E aqui eu vou entrar fazendo ponto baixo, ó, 2 pontos baixos aqui, 2 aqui, e eu vou descer todo ele fazendo 2 pontos baixos. Se você quiser fazer também na junção entre um ponto alto aqui, ó, você pode fazer um aqui pra vocês verem, tá? E sigo fazendo 2 pontos altos. Olha só como é que tá ficando. E aí, pessoal, ó, passei aqui por todo ele, minha carreira de ponto baixo, tá? Fiz todo aqui, ó, comecei aqui e fui descendo, passei aqui por trás, né, no caso nas costas. Eu resolvi colocar elástico aqui no meu, aí vocês decidem se vão querer com elástico ou não. Aí, pessoal, aqui durante o vídeo eu não expliquei pra vocês como fazer pra colocar elástico. Eu tenho uma videoaula aqui no canal de um outro vestido, onde lá eu explico com mais detalhes como colocar o elástico. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link da videoaula do outro vestido, onde eu explico com mais detalhes a colocar o elástico. Eu vou colocar, então, para facilitar para vocês, o link da videoaula e o minuto que eu explico sobre o elástico, tá? Caso você tenha dúvida e queira saber. Então, vou deixar o link junto com o minuto, para você só clicar no link e já ir direto na parte que te interessa, tá bom? Só para não ficar
Só pra quem não sabe não ficar perdido, né? Tá bom? Porque não deu pra me explicar pra vocês aqui durante o vídeo como colocar o elástico, mas é muito fácil. Depois eu posso também trazer um vídeo separadamente só de colocar, só como colocar o elástico. Acho que vai ficar até mais fácil, tá? Mas como eu ainda não tenho esse vídeo, eu vou deixar dessa forma que eu expliquei pra vocês o link mais um minuto, tá bom? Eu coloquei um que eu tinha aqui, aí eu vim passando, ó, por todo ele, chegou aqui, eu subi, ó, vim aqui de trás, peraí. Vim aqui de trás, né, passando, coloquei meu elástico e depois eu subi aqui. Como o peito, ele já tava num tamanho que eu queria, eu não quis passar uma carreira de ponto baixo aqui. Mas se ele já tivesse um pouquinho menor, já ia subir aqui tudo, ó. Ponto baixo todo, ia descer aqui pra pegar essa parte aqui. Pegar essa parte aqui do meio, ó. Mas como ela já tava num tamanho que eu gosto, eu não quis fazer isso. Então, eu arrematei aqui, coloquei meu fio do outro lado e fiz essa parte aqui de acabamento no ponto baixo. Que eu gosto que ele tenha, todo ele tenha ponto baixo, tá? E aí, se você não for colocar o elástico, você pode prender agora, depois que você já fez todos os acabamentos, já fez os pontos baixos, você vem com o fiozinho, igual a gente transpassou aqui, ó. E prende um aqui desse lado e um aqui do outro e faz esse mesmo transpassado aqui na parte de trás. E pode dar o lacinho aqui atrás pra ajustar na cintura da cliente, tá? Se você não for colocar o elástico. Aí você vai ter que decidir se é com o elástico ou com o próprio cordãozinho. Das duas formas, fica muito bom, tá bom? Essa foi a nossa videoaula. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, seu comentário, compartilha e se inscreve pra ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal, tá bom? Até o próximo vídeo e tchau, tchau!